Hoje, dia 8 de outubro de 2020, o programa Memória e História Oral entrevista a professora Yaciara Marques. Bom dia, Yaciara. Bom dia. Vamos começar pelo sua data e local de nascimento, por favor. Eu nasci em 17 de maio de 1962, em Salvador, Bahia. O nome dos seus pais? Agripino Marques da Silva e o Gilmar Braga da Silva. E qual a profissão deles? O que eles faziam? Meu pai era comerciário, ele trabalhava como representante de laboratório farmacêutico, com remédios, né? E a minha mãe era dona de casa. Em Salvador? Minha mãe era carioca, mas morava em Salvador, meu pai era baiano. E que lembrança você tem da infância? Você passou a infância em Salvador? Passei a infância em Salvador. É uma infância um pouco simples, porque minha família era muito humilde, uma família grande, de 14 irmãos vivos, sendo que seriam 23. 23? Sim, se a minha mãe não tivesse tido algumas perdas, né, alguns abortos e alguns falecimentos logo após o nascimento. Então, minha família é de 23 irmãos, só que 14 vivos. 14? Então, uma infância muito humilde, mas com tudo que eu precisava, eu estudei, eu tive acessos não muito fáceis, mas tive acesso à educação e tive acesso à cultura, tudo na medida que eu precisei e que eu busquei também. Então, a minha família, como eu sou a penúltima desses irmãos, dessa família enorme, eu tive, então, meus irmãos mais velhos que, graças a Deus, conseguiram ajudar os mais novos. Então, eu tenho um irmão mais velho que ele já faleceu, mas ele teria a idade de ser meu pai. Entendi. Sim. Muita gente, né? Só penúltima. Então, é isso. Eu tive uma infância simples, mas com tudo que eu precisei. Nunca faltou nada. Tudo com muita dificuldade, sabe? Com muita disciplina, mas nunca me faltou nada. E, bom, você sempre morou em Salvador, então, até terminar a universidade? Sim, sempre morei em Salvador até os 23 anos, quando eu vim para cá. E qual o motivo da tua vinda para Santos? É um motivo pessoal, porque eu tinha um pouco de decepção com algumas coisas, que eu fui bailarina profissional, então eu não queria morar nunca em São Paulo, eu nunca pensei em morar em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas como tinha Santos, eu falei, é perto e eu posso tentar alguma coisa. E trabalhei em Salvador, no Sesc de Salvador. Eu pedi demissão de lá, porque eu resolvi vir para cá. E já vim com currículo para entregar no Sesc de Santos, porque eu tive uma colega no Sesc de Salvador que me indicou, olha, o Sesc de Santos, eles têm um trabalho muito bom, então procure lá a direção, entregue seu currículo. Então, quando eu cheguei aqui, entreguei esse currículo, eles ficaram assim meio encantados, até porque eu já trabalhava em um Sesc. Então, eles me deram muita atenção, me contrataram como temporária, né? E abri uma vaga. Aí eu fiz o concurso e entrei no Sesc daqui também. Que estou até hoje trabalhando. Até hoje. Mas vamos voltar então e falar do teu... Você falou que é bailarina. Eu formou em dança? Sim, eu me formei em dança. Eu comecei como física e especialidade. Isso. Eu comecei como ginasta. A professora de educação física da escola que eu estudava, que era uma escola pública, na época, eu estava começando o ginásio. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 11 para 12 anos. Eu entrei no ginásio, na verdade, de 10 para 11 anos. Eu sou um pouco precoce, mas porque eu peguei algumas reformas. Então, houve alguns pulos aí de anos com reforma do ensino, né? E aí essa professora me indicou na verdade para a turma inteira que ia haver uma seleção para a seleção baiana de ginástica. Eles iam fazer uma seletiva para a seleção baiana de ginástica. E marcou, a gente foi na Fonte Nova, na época era o estádio da Fonte Nova, o treinamento era lá. Então eu e outras colegas fizemos essa seletiva e fomos aprovadas para entrar no grupo iniciante dessa seleção, que a técnica precisava de novas ginastas que estavam com pouca gente. E aí comecei a ginástica rítmica a partir daí.
Então, fiquei, acho que uns 8 anos nessa seleção e entrei para a seleção top do estado. Aí participei de vários campeonatos regionais, estaduais, nacionais, alguns títulos pela seleção, sempre em conjunto, individual, sempre consegui títulos em conjunto de individuais. E daí chegou a hora de fazer o vestibular. Enquanto eu fazia eu fazia parte dessa seleção baiana, ao invés de fazer curso científico, que era na época, também peguei uma reforma de ensino, que eles criaram um curso técnico de educação física. Esse curso técnico era de 3 anos, como era antigamente o curso de educação física de universidade. Sim. Há muitos, muitos anos atrás. Na época já havia universidade também, só que particular em Salvador, de educação física. Mas esse curso técnico ia substituir o meu curso científico, que seria na época, né? Aí eu fiz esse curso técnico de educação física de 3 anos, com todos os esportes, com tudo que tinha direito ao curso de educação física. E seria um curso profissionalizante, que me daria direito a ensinar em escolas, a trabalhar em escolas. Aí terminou esse curso técnico, hora do vestibular. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular para fazer a educação física. Então eu fiz a Universidade Federal, tentei assim com a cara e com a coragem, porque também não tinha feito nenhum curso preparatório para o vestibular, e fiz o curso de licenciatura em dança. Passei, entrei, e aí eu fui conhecer mais profundamente a dança, porque enquanto ginasta nós tínhamos aulas de dança também. Sim. Tínhamos aulas de balé, de dança folclórica, de jazz na época, porque faz parte da preparação de uma ginasta. E isso mesmo. Então isso faz parte da preparação de uma ginasta. Aí, entrando na faculdade, eu tive acesso a professores excelentes que davam muito apoio para a gente, a Universidade Federal, com algumas precariedades da época, mas que oferecia muito também, porque os professores eram extremamente qualificados, inclusive professores estrangeiros, que a universidade trazia para a gente. Tá? Então, eu tive acesso, aí que eu comecei a conhecer profundamente a dança, a estudar bastante. E fui me profissionalizando nessa área. Virei bailarina profissional, dancei em uns 4 grupos profissionalmente em Salvador, fazendo algumas turnês com 2 desses grupos. Um era o Balé Rural, que era um grupo independente, e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Eu fiz parte desse grupo também, na época a diretora era Lia Robato. E o Balé Rural era Marcelo Moacir, que era um baiano que estudou nos Estados Unidos dança e voltou para Salvador para trabalhar com isso. Então eu tive sorte de conseguir tudo isso, tudo que eu busquei, e fui bailarina profissional por algum tempo, até os 23 anos, depois eu vim para cá. Chegando aqui, entrei no SESC, como eu já... Com 23 anos você veio sozinha? Eu vim sozinha. Eu queria mesmo... Vim para São Paulo? Queria vir para São Paulo. Ou perto de São Paulo. Isso. Desenvolver carreira. Isso. Que na verdade, quando eu era criança, eu adorava o Rio de Janeiro. E se eu tiver que mudar, eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Vou nada, fui para São Paulo. Acabei vindo para São Paulo. Então, aí me profissionalizei. Chegando aqui, eu trabalhei com dança, mas entrando no SESC, aí você já cria uma outra rotina. O SESC tinha acabado de inaugurar. O SESC estava inaugurando. Eu ainda peguei o SESC na Conselheiro Nébias, como contratada. Sim. Na época. Aí uma das professoras na época ia sair, que era uma professora de dança, e aí estava tendo também a prova do SESC, né? Tem concurso para entrar no SESC até hoje, isso é base para entrar. E essa professora saiu, aí o gerente, na época, conversou comigo e ele falou, olha, era Antônio Porto Pires, o gerente do SESC, vamos ter um concurso, nós queremos que você faça, vamos ver se você for aprovada, vai ser ótimo que você fique trabalhando com a gente. Então, aí eu continuei, passei no concurso e fiquei, até hoje, já quase 34 anos, está completando. Caramba, é bastante. É bastante. E não tinha ginástica rítmica em Santos, não existia? Em Santos, não. Pelo menos que eu tivesse notícia, não. Nem particular, então, nem no público, nada.
Não, eu não conhecia nenhum grupo assim de ginástica rítmica. Tinha em Cubatão, com a professora Lucille. Aí ela começou, eu comecei a conhecê-la quando eu já comecei também a ginástica aqui. Aí eu comecei, inclusive um colega do SESC, de outro setor, ele falou, tem a Lucille de Cubatão. E eu propus isso para os meus coordenadores, olha, o SESC está começando, precisava de novas atividades, um espaço maior, queria atender mais público, né? E aí eu propus, olha, eu posso ensinar ginástica rítmica, eu trabalhei muito, eu fui ginasta, eu já ensinei em Salvador, tinha as meninas pequenas que começou um grupinho de base de crianças e a gente dava uma força para a técnica ajudando, porque a ginástica rítmica o mais velho ajuda o mais novo, não tem jeito, é assim. Então, eu posso trabalhar com isso. Eles gostaram da ideia, aprovaram, comecei com um grupo pequeno de 5 ou 6 ginastas, aí deu certo, nós continuamos, mas sempre com trabalho de base. Eu nunca participei de competição com esse grupo, porque não era a filosofia do SESC competir. Até hoje o SESC não tem essa filosofia de competição, e na verdade eles querem a educação através do esporte, a preparação, o acolhimento das pessoas, das crianças, adolescentes, adultos, através do esporte e dar uma base, né, de trabalho de corpo para que as pessoas tenham um bom desenvolvimento ou uma boa manutenção, dependendo da idade delas. Explica um pouco a ginástica rítmica. Qual a diferença das outras ginásticas? A ginástica veio de uma necessidade que alguns profissionais da época do começo do século XX, eles sentiram necessidade de modificar um pouco a ginástica, porque era a ginástica calistênica, era a ginástica sueca, então ginástica mais de posição. Sim. Aí eles sentiram a necessidade, poxa, precisamos fazer uma coisa um pouco diferente, inovar. E aí eles começaram a aproveitar alguns profissionais da dança também, olhar um pouco daqui, outros esportes, e aí começaram a fazer a movimentação mais fluida, ao invés de ser uma ginástica que só faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao invés de ser aquela ginástica marcadinha. Aí começou a surgir a ginástica feminina moderna, aí a ginástica rítmica feminina, ginástica rítmica desportiva e agora a ginástica rítmica, tá? Então foi essa necessidade de profissionais de renovar, de inovar e criar uma coisa diferente. Porque a ginástica olímpica tem o exercício de solo que é coreografado. Sim. E a ginástica rítmica... A ginástica rítmica... Desportiva é a que vai aquela que a gente vê na Olimpíada. Isso, na verdade... As fitas, as bolas... Isso, a desportiva não usa mais. A palavra desportiva não usa mais, é só rítmica. De alguns anos para cá, do final do século passado, já estamos falando de tanto século. Tanto século, gente. Em 2000, então, exatamente, final do século, já mudou. Foi mudando e ficou a ginástica rítmica. A ginástica rítmica, esses aparelhos foram criados, né? Esses instrumentos utilizados na ginástica foram criados até para ser diferentes Sim. de outras modalidades já existentes. E aproveitou-se alguns materiais que eram brinquedos, como por exemplo a bola. Então, já se trabalhava com bola na ginástica, mas aproveitou-se, vamos fazer uma coisa mais fluida com a bola, então vamos rolar a bola pelo corpo. Vamos equilibrar a bola na mão, vamos lançar a bola e fazer um exercício embaixo, fazer um giro, fazer uma acrobacia e recuperar. Então, coisas que não eram muito usadas. E isso foi sendo inserido. O arco, que é o bambolê, que também é um brinquedo, que já era usado na dança, era usado na ginástica, não era uma inovação. Mas foi sendo criado um movimento para aquele aparelho, especificamente para a ginástica rítmica, aproveitando-se mais flexibilidade, aproveitando-se mais técnica. Então, aí foi sendo trabalhado. O Brasil vai sempre muito bem na Olimpíada, né? Com a ginástica rítmica, sempre ali. Desde que o esporte começou, na verdade, pódio não, na Olimpíada não. No Pan-Americano, sim. Isso, no Pan-Americano, sim. Está sempre top o Brasil, desde que começou a seleção a participar de Pan-Americano e que a ginástica rítmica foi inserida nas Olimpíadas, apesar do Brasil estar assim,
meio atrás nas Olimpíadas, mas está bem. Não é uma seleção que fica assim em último lugar. É uma seleção que se sai bem. A primeira Olimpíada foi excelente. Se não me engano, ficou em 8º lugar, né, Tiago? Eu não estou bem. Eu acho que não, mas para a primeira Olimpíada a gente conseguiu classificar Isso, exatamente. Isso, mas em conjunto teve um bom desempenho. Teve também sim, o conjunto teve um bom desempenho. E individualmente também, como ele disse, classificou. Então, Tem uma tradição, né? É um esporte que vem crescendo, mas que infelizmente era pouco conhecido, pouco apoiado e pouco difundido. Então, agora não, agora com a seleção que é muito boa, né, sempre bem trabalhada, eles vêm crescendo cada vez mais. Voltando aos aparelhos, aí temos a fita, que também é um aparelho, não é assim um brinquedo, mas é um elemento lúdico, que se usa coisas parecidas no circo, por exemplo. É um material lúdico e que foi adaptado para a ginástica, uma fita maior, que pudesse requisitar mais trabalho corporal, mais amplitude do corpo, que a fita precisa muito de amplitude de movimento, tá? De trabalho de articulação de ombro, né? de braços, de tronco, para que ela tenha um movimento. Porque toda ginástica rítmica não é o aparelho, é o corpo da ginasta que dá vida e que faz aquele aparelho realizar aquelas coisas que às vezes parecem mágicas. Bonito. E as massas e a corda. A corda é um elemento de brinquedo também, né? Que foi sendo adaptado, também já trabalhado em outras modalidades. O boxe sempre usa a corda para trabalho técnico. A ginástica também já usava a corda, então pular corda já era uma coisa comum. Só que a ginástica rítmica pegou vamos só pular corda? Não, todo mundo já pula corda. Vamos fazer outras coisas, vamos fazer umas brincadeiras, umas mágicas com a corda. Então pegou elementos até do cowboy, que a gente tem elementos que parecem um cowboy trabalhando com a corda, né? E as massas, que na verdade elas simulam, não é brinquedo, né? A massa é um dos aparelhos mais difíceis, porque elas machucam mais quando acontece algum erro dela bater na ginasta. Mas eu acredito, não sei muito a fundo, não posso garantir essa história da massa, mas eu acredito que veio de massas, que é com C cedilha, né? Parece maçã, mas não tem tio. Então veio de uma arma da Idade Média, que se chamava massas, que tinha alguma coisa na ponta, que girava, que era solto. Então eu acredito que veio a ideia daí, misturada com os pinos de boliche. Parecido com os pinos de boliche. É verdade. E você está no SESC desde que chegou? Eu estou no SESC desde 86, porque eu vim em 85, já em abril de 85, e isso eu lembro bem que foi no dia se eu não me engano, do enterro do Tancredo Neves. Isso marcou muito. Foi o dia que eu viajei. Foi o dia que eu viajei para cá. Foi o falecimento dele, eu viajei para cá. E na segunda, que era acho que era o velório, alguma coisa, mas a notícia estava bem alta, né? Uma tragédia assim. Então eu viajei exatamente no dia, na segunda-feira. Você família aqui? Não. Eu sou casada. União estável, mas para mim é igual ao casamento, mas eu não tenho filhos, eu tenho um enteado, já tenho os netinhos desse enteado, que é a minha família. A minha família, não tem, apesar de não ter o sangue, mas o coração é que importa. E você ficou esse tempo todo só no SESC? Ou você... Não, eu trabalhei, quando eu cheguei em 85... Você fez uma especialização na Unimes, né? Eu fiz especialização na Unimes, isso, em treinamento desportivo. Quando eu cheguei em 85, eu fui procurar, aí eu trabalhei na Associação Cristã de Moços, Sim. que a primeira cidade que eu vim, na verdade eu fiquei alguns meses no Guarujá, 2 meses mais ou menos no Guarujá, para conseguir alugar um imóvel em Santos, para vir para Santos. Então eu trabalhei na ACM, Associação Cristã de Moços, alguns meses. Depois, e nesse andamento, eu trabalhei numa academia chamada Moby Dick, em Guarujá, também. E trabalhei numa outra academia, que eu acho que já fechou, que era na praia, perto do Ilhas do Sul,
mais ou menos, Sim, aquele aqui o condomínio próximo. do lado tinha uma academia que eles alugavam, tinha lojas ali. Então eu trabalhei numa academia pequena. Isso. Isso. Aí eu trabalhei, eu não lembro o nome da academia, era uma academia pequena, era pouco aluno. E já estava começando o trabalho do SESC, entregando currículo, eles me chamaram, aí entrei como professora temporária no SESC para auxiliar num trabalho que na época chamava-se SESC Móvel, um festival de ginástica e dança. E eu ia... Era Mobilói que me patrocinava. Isso. Aí fiz um trabalho junto com duas professoras que já trabalhavam no SESC. Depois uma delas precisou sair, né? Aí eu fiz o concurso, continuei no lugar dela, fiz o concurso e permaneci até hoje. Sendo que em 1996 eu entrei na Unimes para ministrar ginástica rítmica, a disciplina de ginástica rítmica. E na sequência eu já comecei o curso, que a Unimes abriu o curso de pós-graduação. Eu já comecei o curso de pós-graduação de treinamento desportivo e trabalhei na Unimes até 2010. Aí eu saí e continuei no SESC. Tiago, por favor. Você começou um trabalho com a terceira idade também, com a melhor idade. Sim, quando eu entrei no SESC já havia um grupo de terceira idade, que era um trabalho de dança, de um colega que ele dançava também, ele trabalhava no setor de cultura do SESC, o Paulo Damasceno, um colega e grande amigo meu. Ele já trabalhava com esse grupo, ele desenvolvia um trabalho muito legal com elas de dança, ele era músico também. Eu estou falando era porque ele já faleceu, ele não está mais nesse plano. E ele desenvolveu um trabalho fantástico com a terceira idade. Ele dava aula de violão para alguns alunos da terceira idade, tinha esse grupo de dança, ia para todos os SESCs. E aí ele me convidou para trabalhar com ele também. Vem fazer um trabalho junto comigo. Aí comecei a trabalhar com ele, fiz algum trabalho técnico com elas, fiz algumas coreografias junto com... Ele montava espetáculo também com elas. E aí ele faleceu, infelizmente. E exatamente em 1996 ele teve problema de saúde e faleceu. E eu acabei ficando só com o grupo, assumi o grupo e inseri a ginástica rítmica para elas também. Fui adaptada, Claro. porque elas queriam fazer, elas gostavam, queriam fazer. Então, um grupo fantástico já trabalhando e foi um trabalho muito legal. Esse grupo eu não tenho mais, algumas delas infelizmente também já faleceram, porque eram terceira idade, né? E algumas estão bem, de saúde, graças a Deus, mas não estão mais praticando a mesma atividade que elas faziam antes. Então agora no SESC eu trabalho com alongamento, trabalho com coordenação motora, eu tenho trabalho de ginástica rítmica com as adolescentes, que é a iniciação esportiva, um programa que o SESC tem. E trabalho a ginástica para todos, que é a antiga ginástica geral, que é um trabalho para adulto e para idoso que eu desenvolvo também. Tá? Então esse tempo todo a gente veio adaptando, veio seguindo e fazendo o que era necessário. Né? Então você continua ativa normalmente, não tem? Eu continuo ativa normalmente, mas eu estou perto de parar de ficar inativa. Porque o SESC tem uma regra que a gente já sabe, todo mundo que entra no SESC já sabe, que tem uma determinada idade que a gente aposenta. O SESC faz tudo certo, ele faz uma demissão sem justa causa, ele paga todos os direitos e você tendo condição de aposentar pelo INSS, ele faz isso. Se o funcionário não tiver, ele espera até o funcionário ter o direito de se aposentar pelo INSS. Aí eles fazem, porque é uma regra de renovação, sabe? Uma regra não, a pessoa já está com idade, não vai trabalhar até 70 anos. Eu não sei se isso já deve estar mudando por causa do INSS, né? Eles acho que para os contratos mais novos, acho que a idade já aumentou e que talvez até mude mais. Isso eu não sei, a parte administrativa realmente não cabe a mim.
Mas até então é isso. Então eu tô perto, já tô passando da hora, eu acho, para isso. E aí você vai fazer o quê? Já pensou sobre isso? Não, já pensei que a pandemia foi um treinamento para mim, né? Porque puxa, tá perto, mas no meu caso, ou no caso de quem está para aposentar, puxa, tá perto, olha eu em casa. Mas eu vou procurar trabalhar, fazer alguma coisa. Eu não quero ficar dentro de casa só, apesar de gostar muito de cuidar da minha casa. Tenho 2 pets que eu cuido muito, meus dependentes, né? O que são? Tenho um marido. Cachorro, gato? São 2 cachorros. Eu tive 2 que faleceram há 3 anos, que eram os filhos. Meus filhos mesmo, não tem jeito, a gente se apega como se fossem filhos, né? E não é porque eu não tive filhos, porque eu conheço pessoas que têm filhos da mesma espécie, mas que amam os animais como se fossem filhos também. E esses 2 faleceram há 3 anos, e acabou vindo esses outros 2 para mim, que foi a adoção de cachorros abandonados. Então, eu ainda sinto muita falta dos outros, mas tenho esses 2 também agora para cuidar, né? Eles estão no coração também. Legal. Sim, tem uma curiosidade. Como você enxerga a sua contribuição para a consolidação da ginástica rítmica enquanto modalidade esportiva aqui em Santos ou até mesmo na Baixada Santista? Olha, na Baixada, eu acho que foi super importante, não só por eu ter começado aqui em Santos, a princípio eu acho que fui eu mesmo, porque eu comecei de 87 para 88 já essa atividade, e eu trabalhei na universidade também, eu contribuí muito para a formação de professores, né, que têm a possibilidade de desenvolver essa atividade. Não fui a primeira na universidade, como já disse, havia outros professores, né, a professora Lucile trabalhou na universidade, que era professora de ginástica rítmica em Cubatão. Ela também trabalhou na Unimes, aí ela saiu, acho que fui eu que entrei quando ela saiu. E com as alunas do SESC, eu acho que foi super importante, porque muitas delas foram estudar educação física. Então elas tiveram essa possibilidade de conhecer aquele esporte, de gostar, de se apaixonar, e mesmo que elas não tenham trabalhado com esse esporte, ou não estejam trabalhando agora, mas foi o que deu o impulso para elas, para que elas estudassem educação física e buscassem essa profissão também. E o esporte cresceu bastante, esse esporte cresceu bastante em Santos. Eu tenho muito orgulho de ser considerada a precursora dele aqui. Eu não posso garantir isso, porque na época eu não me liguei nisso. Só sou eu que estou começando, eu não fui olhar, tem alguém fazendo aí. Eu não fiquei procurando, eu comecei o trabalho que eu sugeri, porque era uma coisa que era o meu berço. Eu nasci na ginástica rítmica como atividade física e me tornei bailarina. Mas como era uma coisa que eu conhecia bastante, né? Eu fui atleta de competição, atleta de nível nacional, então eu quis desenvolver isso. E trabalhar isso foi super importante, porque era uma coisa que eu era apaixonada, como sou apaixonada pela dança também. Então eu fiquei trabalhando com 2 paixões e eu fiz assim o melhor que eu pude. Muito rígida, mas atleta que se torna técnico geralmente fica assim, não tem jeito. Mas, apesar de não participar de competição, mas desenvolvendo o melhor possível, né? Então, esse trabalho de difundir foi importante, porque as pessoas que trabalharam comigo começaram a praticar isso que difundiu. Logo depois de mim veio a professora Vera, que trabalhou na prefeitura de Santos, e que, apesar do esporte dela de origem ser o basquete, se eu não me engano, né? Eu acho que sim, acredito que sim. Acho que ela veio mais do basquete, mas ela era professora de educação física, e deram a ginástica rítmica para ela. E ela desenvolveu um trabalho muito bom também com o grupo, criou o grupo daqui da prefeitura. Se eu não me engano, ela veio em 89, ela começou esse trabalho em 89, vocês até podem conseguir esse registro mais fácil do que eu. E desenvolveu um trabalho super bom. Então, foi ótimo. Prefeitura, ela desenvolveu trabalho em escolas, se eu não me engano também, ela trabalhou em escolas. E, na sequência, outros professores que foram desenvolvendo, alunos dela também, que foram estudar educação física e desenvolveram o trabalho. Aí, o professor Tiago
trabalhou excelente com a ginástica, a professora Érica Menezes, que trabalhou excelente, que são outros professores que vieram chegando, né? Mas pioneira com certeza, né? Lembro que você não tivesse ligado na época. A posteriori você soube, né? Depois. Na verdade o Tiago que me informou, foi você que começou, porque não tem registro antes. Não tem registro. A professora Vera começou em 89, se você começou de 87 para 88, você foi que iniciou esse trabalho. Mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sei lá, muita honra de ter esse reconhecimento. Santos participa dos Jogos Abertos? Tem equipe de A ginástica? cidade de Santos, sim, tem equipe de ginástica. Eu acredito que o Tiago já participou também. Claro, lógico, sim. Ele tem a rítmica. Sim, ele trabalha com a ginástica rítmica. Ele veio da ginástica artística, mas ele é apaixonado pela ginástica rítmica, então ele também trabalha. Eu sempre trabalhei com a ginástica. E fala um pouco dos seus alunos que estão no exterior, que você falou no início. Sim, esses alunos são alunos do primeiro grupo de dança que eu tive no SESC. Alunos de quando eu entrei no SESC, já peguei esses alunos, uns já estavam, outros vieram depois que eu entrei, logo em seguida. E elas estão trabalhando em outra área, área administrativa, uma é engenheira química, as outras duas é área de administração, em empresas internacionais, e moram lá. Duas moram no Canadá, uma mora nos Estados Unidos. E elas têm um contato, na verdade consegui o contato delas esse ano, porque já tinha anos que eu não encontrava com elas, só alguém me dava notícia, assim. Aí, como eu não sou muito ligada em rede social, eu sou sincera, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. O WhatsApp eu botei tem 2 anos, então eu tô começando nessa área, eu não sou pioneira nisso. E aí eu consegui o contato delas, né? Uma chama-se Imaculada, a outra chama-se Luciana e a outra chama-se Débora. Então, elas estão fora, mas assim, fazendo contato de vez em quando, tá tudo bem, manda mensagem. E com certeza que elas vão acessar esse link. Com certeza, a gente vai manda o link pelo WhatsApp, você consegue assistir. Tem outra aluna também, que acredito que ela está nos Estados Unidos, mas eu não tenho contato dela. Ainda vou ver se as outras conseguem. E a família, né? O pessoal tá na Bahia também. Com certeza. Tá na Bahia, tá no Rio de Janeiro, grande. Tá no Pará. Espalhou, né? Gente, você... eu tenho um sobrinho que eu já perdi as contas. Com 14. Sobrinho direto, que é aquele filhos dos irmãos. Sim. Tá em torno de 28, 30, juro por Deus que eu tenho que contar toda vez que eu quero saber exatamente quantos são. E os sobrinhos netos, que são filhos dos sobrinhos. Ainda não, acho que eu estou de 32. Então é difícil. E você retornou à Bahia depois? Algumas vezes, sim. Enquanto minha mãe estava viva, eu voltei mais vezes. Depois eu passei muitos anos, depois que ela faleceu, não tem nada a ver com o falecimento dela, de eu ter deixado de ir, mas foi trabalho mesmo, eu estava na faculdade, sabe, tinha muita coisa, eu tirava férias de um, mas estava trabalhando no outro, então não tinha essa disponibilidade para viajar muito. Mas estive sim, estive o ano passado em Salvador, aí foi de férias mesmo, eu não tinha esses 2 pets, agora eu tenho esses 2 dependentes, já dificultou. Já me segura um pouco mais. E fiquei encantada o ano passado quando eu fui em Salvador, porque muita coisa tá diferente e melhor. Fiquei muito encantada. Soube que na época, não tem muito a ver, mas eu gostaria de falar que naquele ano o prefeito de Salvador tinha ganhado o prêmio de melhor prefeito do mundo. E eu fiquei assim, orgulhosa. Não conheço ele, mas fiquei orgulhosa, porque ele deve ter feito alguma coisa boa, né? Lógico. E a cidade estava muito bonita, a cidade alta, ela é dividida em cidade alta e cidade baixa. A cidade baixa, eu soube que começou uma reforma do final do ano para cá. Então a cidade alta estava muito linda, a urbanização das praias, estava maravilhosa. Eu fiquei encantada com o que eu vi, algumas coisas de Salvador, assim, muito à frente, porque baiano é fogo. Baiano, quando tem oportunidade, ele vai na frente. A primeira videoconferência na área de medicina, se eu não me engano, foi feita em Salvador. Há muitos anos, mas foi. Baiano é terrível. Então é isso, fui viajar o ano passado para lá, fiquei encantada. Muito boa a cidade, graças a Deus, muito bem. A terra é muito bonita, né? Tenho mais uma dúvida. Como funcionou a adaptação da ginástica para o público de melhor idade?
Olha, eu trabalhei sempre com... A gente deve trabalhar sempre com a terceira idade uma questão lúdica, né? Então, buscar o tempo delas, o conhecimento delas, um pouco da cultura delas, da idade delas e adaptar isso. Então, se você busca uma música que eles conhecem, você vai fazer uma coreografia de dança, vai ser muito fácil, vai ser muito mais fácil do que você pegar uma música que não é muito, não que eles não ouçam a música, mas que não é da vivência deles. Por exemplo, a terceira idade vivenciou o samba canção, vivenciou um exemplo, Aquarela do Brasil, a terceira idade vivenciou essa música, né? Na época que eu trabalhei, a terceira idade agora eu já não sei, né? Mas na época que eu trabalhei era essa a terceira idade. E você pegava um tango, eles vivenciaram isso, uma valsa. Então, se você trabalhasse, não que eles não aceitassem uma proposta diferente e nova, mas ficava mais fácil. E utilizar o trabalho de aparelhos sem exageros, dentro da possibilidade deles e na adaptação. Olha, não pode ser assim, vamos fazer dessa forma. Claro que não dá para lançar corda, elas faziam tecnicamente na aula essas coisas, mas para você desenvolver um trabalho, para você mostrar para o público, então você ia contar com o sistema nervoso, com a memória, né? Tudo isso que vai errar, vai esquecer o resto, esse tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um, mas com o idoso pode piorar, né, a situação. Então a gente adapta com elementos que eles conseguem realizar. E você descobre isso durante as aulas, durante o trabalho que você desenvolve. Eu trabalhei bastante, fiz muitas coreografias utilizando fita, às vezes eu fazia coreografia de dança utilizando materiais de ginástica rítmica. Então eu fazia uma adaptação também, um mesclado disso. E era muito interessante, muito legal mesmo. Como? Era lindo mesmo. Era legal, né? Eu fiz uma vez uma coreografia de Pierrots, que foi uma fantasia que elas fizeram a fantasia para um desfile do Carnabonde, que era no centro da cidade, que a prefeitura convidou, vamos participar, como sempre o Sesc teve parceria com a prefeitura. E aí participamos, aí meu Deus, ficou lindo, maquiagem, tem uma aluna que me ajudou com a maquiagem, que ela é atriz, tem toda a técnica de trabalhar maquiagem, então fez um Pierrot fantástico, lindo, maravilhoso, e elas que elaboraram a fantasia delas, ficou maravilhoso. Aí eu falei, nossa, essa fantasia linda, vou fazer uma coreografia. Fiz coreografia com fita, com bola, com florzinha, usei músicas da praça, do Rony Von, e elas ficaram encantadas. Elas curtiram bastante e o trabalho saiu muito bom também. Você pretende retomar esse trabalho? No momento, não. Que o Sesc já está com outras formas de trabalho, então como eu sou lotada no setor esportivo, eu não estou trabalhando com dança. Eu trabalho dança dentro da atividade multifuncional, por exemplo, trabalho alongamento nessa atividade também, a ginástica multifuncional, mas eu não estou com grupo de dança. Então isso ficou para a parte da programação, que é um outro setor, é o setor cultural. Mas não me impede de trabalhar. Se eu quiser fazer uma coreografia de dança, eu faço com minha turma de ginástica geral, posso fazer isso. Mas não estou retomando esse trabalho assim de coreografia no momento. Você pretende, depois de aposentar, continuar contribuindo com a ginástica? Sim. Se eu puder, sim. Até trabalhando com você, se você quiser. Na medida do possível, sabe? Fazer o trabalho, ninguém vai tirar isso de mim, que é coisa que você nasce. Como eu falei, a ginástica rítmica é meu berço. Foi onde eu comecei. Eu fazia educação física na escola. Ou tive na infância mesmo, na escola primária, eu tive aqueles trabalhos de escola, né? De trabalho de roda, trabalho de apresentação para os pais, essas coisas que incluíam dança, mas tudo um trabalho bem simples, bem básico. E entrei na educação física já no ginásio, e no começo do ginásio, e tive essa oportunidade maravilhosa. E tive uma técnica maravilhosa, o nome da minha técnica era Lúcia Maltês. Mas o nome da professora que indicou, que eu também gostaria de lembrar, eu não lembro o sobrenome dela sinceramente, mas era Elisa. Ela era técnica, ela chegou a ser técnica do SESI de Salvador. E a minha técnica era Lúcia Maltês, que era do Departamento de Educação Física
do estado da Bahia. Feito. Você se reconhece como uma inspiração para os novos atletas? Eu acho que não, porque eles não me conhecem. Eu me reconheço como inspiração para aqueles alunos que passaram comigo, por mim. Primeiros grupos. Os primeiros grupos que eu realmente tive alunos maravilhosos e até hoje eles falam que tem alguns que falam que olha, você foi maravilhosa como professora, tanto da ginástica como da dança, principalmente a dança, porque com a ginástica eu não levei essas alunas para a competição, tá? Eu não tive esse trabalho de competir, né? de trabalho para a competição com elas. Mas essas alunas, ao mesmo tempo que elas faziam ginástica rítmica, elas faziam dança comigo. Sim. Então, elas tinham as duas oportunidades também. E tem uma delas que atualmente mora no Japão. Chama-se Erley, mas ela agora, como ela tem uma história de vida diferente, ela mudou de religião, o nome dela é Sherazade. Então ela tem Facebook, ela tem a rede social, e ela tem uma escola no Japão. Eu tenho o maior orgulho disso, porque ela foi minha aluna de dança, ela fez ginástica rítmica quando ela estava na pré-adolescência, e ela estudou educação física, foi minha aluna na faculdade outra vez, porque é na Unimes, ela estudou na Unimes, e depois ela entrou em grupo profissional de dança, foi viajar pelo mundo com um grupo de dança, levando a dança brasileira, e acabou se estabelecendo no Tahiti, passou pelo Japão, ficou no Tahiti e depois ficou no Japão outra vez, voltou para o Japão. E ela tem uma escola de dança lá que ela trabalha com idosos também. Quando ela vem aqui é a maior festa, a gente se fala por rede social, assim, pelo WhatsApp. Mas eu acho que ela é minha tiete, uma das minhas tietes número 1, porque ela fala que eu fui inspiração para ela, que eu tenho maior Chegou orgulho. longe. Foi pro Japão, já pensou? Então eu não me reconheço dos atletas atuais, porque eu não tenho contato, mas eu me reconheço com essas alunas que eu conheci, porque elas também não me conheceram como ginasta. Não tem vídeo de quando eu era ginasta, graças a Deus, porque também ia ser bem antigo. Não tenho muitas fotos, eu tenho muitas fotos de dança ainda, mas de ginástica não. Então elas, na verdade, me conheceram, elas conhecem meu trabalho, sabem que eu dei aula na faculdade até quando eu trabalhei, em 2010, mas agora já não conhecem mais. Agora é o Tiago, é a professora Érica, é a professora Fátima, que trabalha em Cubatão, trabalhou em Cubatão, mas ela está morando em Guarujá. Eu não sei se ela ainda está com trabalho em Cubatão. Ela está, Thiago? Sim. Então ela tem um trabalho em Cubatão, um trabalho muito bom também. Ela foi aluna da professora Lucille. Nós nos conhecemos nessa época, ela era adolescente, eu estava entrando no SESC, e na sequência ela começou a dar aula, né? Fez a faculdade, a Unimes também, a FEFES, e começou a trabalhar. Então ela também desenvolve um trabalho muito bom mesmo. Peguei alunas dela na faculdade também, já estudando. Então isso é legal, porque ela também fez um trabalho muito bom. A Lucília também fez um trabalho muito bom que levou essas meninas para frente, para estudar também, né? E você acha que o fato de os alunos, os novos atletas, não te reconhecerem ou não conhecerem parte da sua história, se deve principalmente a pouca atenção ou pouca valorização que o brasileiro dá a essa modalidade esportiva? Talvez sim, porque não é uma modalidade que até alguns atletas não conhecem muito a história da ginástica rítmica aqui. É difícil, a gente quando vai dar aula não fica dando aula de história da ginástica, né, do esporte, mas os outros esportes toda hora se fala, se comemora, se fala, e a ginástica rítmica não. Esse ano faleceu a Deise Barros, né? E Deise Barros foi a primeira ginasta a representar o Brasil no Campeonato Mundial. Então, e ninguém falou nada sobre isso, sabe? Então, realmente é um esporte que fica um pouco escondido, outros passam na frente, sabe? Tá em alta, ele aparece muito quando tá em alta. Ganhou o Pan-Americano, tá na frente, aparece.
Vai para as Olimpíadas, classificou, aí aparece. Não é assim, a ginástica artística ainda tem uma ascensão, né, maior, ainda tem uma visibilidade maior do que a ginástica rítmica, mas infelizmente é assim, mas eu não sei, a gente luta por isso, né? Eu lutei, não digo que luto agora, mas a gente lutou por isso. O Thiago faz um trabalho assim excelente com as meninas, tem um grupo maravilhoso, a Érica, todo mundo luta por isso, mas a mídia não dá essa atenção, infelizmente. É só quando está em alta mesmo que eles dão esse valor, né? Mas a gente vai caminhando. E é um dos esportes mais lindos, né? Esteticamente, se você for contar beleza, é ginástica rítmica, dos esportes olímpicos, ginástica rítmica, patinação no gelo, patinação, nado sincronizado. São os esportes assim que trazem uma beleza que você fica encantado de ver. Aliás, teve uma Olimpíada, um Pan-Americano no Canadá, acho que foi o Winnipeg, que era o ginásio mais lotado, o maior número de público era da ginástica rítmica. Então, né? O mundo dá valor, o estrangeiro dá muito valor para esse esporte, né? Mas o brasileiro ainda não, porque tem outras coisas na frente, né? Que vão... E as atualidades também vão se sobrepondo. E um pouco de cultura também do nosso país, né? Sim, é da cultura. Educação. É da cultura, a educação, né? Mas o bom era que se conhecesse mais a história, né? Da ginástica e que a mídia pudesse divulgar mais a história da ginástica, né? Porque não é uma coisa que já existia, a gente já está prontinho, vamos pegar. Não, ela foi se desenvolvendo. Esses brilhos que a gente vê na roupa, quando eu era ginasta não podia fazer isso. Não podia. Até a própria aparelhagem. Os aparelhos eram diferentes, né? As massas eram de madeira, arcos de madeira. Eu treinei com arcos de madeira, que eram excelentes, por sinal. Os arcos de madeira, eles pareciam bastidor, sabe? Vocês sabem, de bordar. Eles eram achatadinhos, então eles rolavam melhor, sabe? Era muito bom, eram arcos leves, mas... Eu acho que tem gente que nem conhece. Fala arco de madeira? Imagina. A maioria. Qualquer ginasta hoje em dia nem vai saber, mas eram de madeira. O estilete era de madeira. O estilete é a vareta que a gente maneja a fita. Né? Massas As cordas não mudaram muito, mas melhoraram a qualidade, né? E as fitas também melhoraram bastante a qualidade, mas eram fitas assim de cetim. Só que a coisa da época. Hoje em dia tem um material muito melhor, muito mais levinho, de manejo. Visual, né? Isso, exatamente. E uma coisa que é importante da ginástica rítmica, que eu não falei, por favor, é sobre o trabalho corporal, porque existe o trabalho de mãos livres, que é a base da ginástica. Uma ginasta está iniciando, provavelmente ela vai fazer uma apresentação ou uma competição, ela vai participar com série de mãos livres, que é um trabalho de base e que é super importante, porque é o trabalho que prepara o corpo. Então, esse trabalho utiliza técnicas de dança, como o balé clássico, por exemplo, utiliza técnicas talvez de contemporâneo, como eu tinha técnica de contemporâneo, eu passava alguma coisa para as minhas alunas também, e o professor às vezes não tem, mas ele leva ou traz um professor que ajude nisso. E que tudo de corpo é importante para a ginástica rítmica. A capoeira é importante, a ginástica rítmica tem elementos corporais da capoeira, a ginástica rítmica tem elementos corporais de esportes com bola, a gente pode brincar com movimentos do basquete, a gente pode fazer, sei lá, é muito importante, é muito importante. Então, o trabalho corporal é muito importante, e não só na área de dança, é importante o trabalho, ter a mente aberta para olhar aquilo e falar, eu não quero fazer isso não é da ginástica, mas pode ser, se a gente souber utilizar e tentar desenvolver isso. Claro. Alguém tem alguma pergunta? Thiago? Dani? Se alguma coisa que você queira falar, que não tenha falado, além da... Não da ginástica, mas da dança, que eu fiz muitos espetáculos para o SESC de Santos. E tem umas coreografias aqui. Tenho muitas coreografias, tanto de ginástica como dança, e eu sempre inseri a ginástica... E a dança sempre ficou no seu trabalho, né?
Sim, a dança na verdade... Concomitante. E a dança na verdade teve uma época que ela se sobrepôs à ginástica, e a ginástica eu inseria na dança. Sim. Então, eu ia fazer um trabalho, um espetáculo de dança, que eu fiz muitos no SESC, com crianças, com adolescentes, com adultos, espetáculos grandes mesmo. E eu sempre inseria alguma coisa da ginástica. Então, eu ia trabalhar eu fiz um espetáculo que era da Disney, chamava-se Voo da Fantasia, e nesse espetáculo eu inseri coisas. As odaliscas do Aladim trabalhavam com fita. Então, eu sempre buscava aproveitar essa bagagem, e isso sempre dava um enriquecimento, né, no trabalho. Isso é muito bom, que isso as pessoas às vezes esquecem. Você tem uma bagagem, não fique na mesmice. A gente pode ter um estilo de trabalho. Se alguém vir as minhas coreografias, provavelmente vai reconhecer, essa coreografia é da professora Yaciara. Provavelmente. Porque você tem um estilo de trabalho, um estilo de movimento, sabe? Um estilo de fazer um roteiro dentro de um espetáculo ou de uma coreografia. Mas você pode inovar sempre com a bagagem que você tem. Então, busquem sempre. Não precisa, às vezes, não precisa praticar. Você pode observar. Então, você pode usar a natação e adaptar movimentos para ginástica. Você pode usar paralelos, como a ginástica artística, que é uma modalidade irmã da ginástica rítmica, mas a gente precisa inovar, a gente precisa renovar e buscar, e às vezes saem coisas bem legais, permite, bem inusitadas. O uso da criatividade. Isso, também permite, muito, principalmente esses. Principalmente esses. Uma das grandes diferenças da ginástica rítmica para a ginástica artística, essa utilização da música também, que a ginástica artística utiliza só no solo feminino, né? Não acrescentou nada ainda. Eu acho que o masculino já devia ter também, é uma sugestão, coloca música para os meninos também, por que não? Né? Eles que vão escolher, vai ter o regulamento deles. E essa utilização da música é muito importante, porque ajuda você a transformar em arte. Esse esporte em arte, porque a gente sempre fica, é esporte ou é arte? Porque às vezes você vê um movimento do futebol que é tão lindo, maravilhoso, que você fica, nossa, olha que plasticidade de movimento, que parece que fez uma acrobacia, parece uma pintura, se você para aquela imagem, né? Então, a gente fica assim, nossa, é esporte ou é arte? Então, acho que eles são paralelos. Se a gente souber trabalhar, né, e aproveitar isso, é muito legal. Voltando aos espetáculos, que eu fiz muitos no SESC nesse tempo todo, foi super importante, alguns espetáculos muito grandes, que esses espetáculos às vezes emocionavam muito, porque eu sempre fazia muito grande, com um tema, e como eu sou meio escondido, mas eu sou meio melosa, eu acabava trazendo sempre um tema que eu sabia que alguém ia se emocionar. Então, um espetáculo de Natal também que eu fiz ficou muito lindo, muito maravilhoso, que tinha um presépio com um bebê vivo, um bebê de verdade. Aliás, eram 2 bebês que eu contratei para fazer. Eles nasceram perto, já estavam contratados na barriga, já fiz contrato na barriga das mamães, que elas iam levá-los para fazer parte do espetáculo. Foi maravilhoso. E esse bebê participou da dança, porque ele estava no palco, enquanto as meninas que faziam o presépio, o José, Maria, elas carregavam esse bebê enquanto dançavam. Claro que tudo na medida certa para o bebê, na segurança do bebê. Então esse foi um espetáculo muito bonito também, o Mágico de Oz, eu cheguei a montar com dança e com teatro, e com auxílio de 3 atrizes muito boas, 2 daqui da região, que é Cláudia Nascimento e Marisa Matos, e Helena Figueira, que também é da região, mas ela estudou na França, e depois ela voltou para o Brasil, ela fez escola de circo, fez teatro, então ela voltou para o Brasil, e elas me ajudaram muito nesse trabalho do Mágico de Oz. Foi um espetáculo muito legal. O espetáculo da Disney eu acho que está no YouTube, talvez quem quiser assistir, talvez encontre. É o da Disney? Eu não sei, eu acho que não tenho certeza. Não tá, não é o da Disney que tá, é um outro trabalho que eu fiz recentemente. Pode pôr o seu nome. Não tá, o da Disney não tá. Eu só passei para um DVD, mas ele não tá, não. Eu só pedi para ele consertar uma imagem lá. Coloca lá se você quiser.
O João dá uma assessoria, ele põe no YouTube para você o espetáculo. Tem que criar lá na página. Esse espetáculo do Mágico de Oz também foi muito legal, porque uma menina que é a Giovanna Marcelli, né? Mazelli. É o sobrenome só mas ela eu conheço bem. Essa menina foi aluna de ginástica rítmica. Ela fez o teste que eu fazia também, era o teste para fazer a Dorothy, a personagem do Mágico de Oz. E ela passou nesse teste. As atrizes que se encarregaram de escolher, porque ela ia ter que fazer muita coisa do teatro, ela passou nesse teste, ela fez esse papel da Dorothy, que era teatro e dança mesmo isso. Isso não era só um trabalho, porque tinha a parte que era só as falas, só a interpretação do teatro. E essa menina se tornou professora, fez o NIMES, foi minha aluna na FEFES, ela tem uma academia, né, em São Vicente. Então, e ela também faz muitos espetáculos. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo os trabalhos, porque se tornaram profissionais e estão trabalhando, assim, como a gente diz, estão trabalhando com a essência daquilo que eu passei para elas. Isso é muito bom, muito legal mesmo. E acho que é isso. Outros espetáculos muito, muito legais que eu fiz também no Sesc. Eu já montei, é que eu não vou conseguir contar aqui, mas eu já montei mais de 300 coreografias. Nossa! Isso é verdade. Se for contar desde quando eu entrei no Sesc para cá, eu acho até mais, acho até que mais. Porque o Sesc tinha um festival de meio de ano, que era pequeno, entrava com uma coreografia. E eu fazia no final do ano para todas as turmas. Eu cheguei a ter 7 turmas que faziam a apresentação no Sesc. Então, só que no espetáculo, uma turma às vezes dançava 2, sabe? Sim. Então eu fazia tipo 14 coreografias. Esse espetáculo da Disney, acho que foram 14 histórias da Disney, sendo que 2 foram feitas pela professora Susan Baskerville, que é uma professora de sapateado. Na época ela era locatária no Sesc. E as minhas alunas eram alunas dela também. Então ela fez a parte do Fundo do Mar, da Pequena Sereia, e fez a parte da Mary Poppins, uma parte da Mary Poppins do sapateado. Então é bem legal. Bem legal. Bem legal. Ótimo. Muito rica a sua história. Muito obrigada. A Fundação Arquivo e Memória de Santos, Programa Memória e História Oral, Museu Devaney, Universidade São Judas, Campus Unimonte, agradecem o depoimento da professora Yaciara Marques. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra participar dessa entrevista. É uma honra saber que eu fui ter essa consciência, né? Que eu fui a precursora dessa modalidade em Santos. E eu espero que isso ajude, que eu tenha ajudado as pessoas a se formarem, a se tornarem profissionais. Espero que essas pessoas continuem trabalhando, assim como o Tiago, que também foi aluno na faculdade, né, Tiago, de ginástica rítmica, só que ele já chegou sabendo tudo, né? Então não teve muita graça. E eu espero que essas pessoas tenham essa coragem, vontade, força para continuar dentro do esporte. Eu tive uma aluna maravilhosa, vou falar rapidamente também, que é Rafaela Oliveira. A irmã também foi minha aluna antes, Priscila Oliveira. Elas foram fantásticas como alunas, assim, muito disciplinadas, passavam o dia fazendo aula se fosse possível, se eu chamasse, elas estavam lá. E Priscila se tornou professora de dança, fez até a academia, exame da Royal, e ela começou o balé comigo. E Rafaela se tornou professora de educação física, também aluna da Universidade Metropolitana de Santos, da FEFES. Só que a Rafaela é uma das que parou por enquanto, ela não está na área, mas seria uma excelente professora se continuasse e quisesse desenvolver um trabalho maior, com certeza ela faria isso. Ela tem uma capacidade muito grande. E não quero esquecer, mas todos os alunos, eu lembro de todos, aqui não dá pra gente falar de todos aqui, mas tive alunos maravilhosos, tive amigos maravilhosos, e uma coisa que foi muito importante, que eu ganhei famílias, né? Desculpa.
a gente tem a família genética, né? A família que a gente nasce, que a minha eu não tenho queixas, tem problemas como todas as famílias têm, eu tenho irmãs maravilhosas, meus irmãos sempre foram maravilhosos comigo, não tenho queixa de nada, mas tem aquela família que a gente vai adquirindo na vida, né? Aqueles amigos e aqueles que te tratam como filho, como irmão, sabe? Então, a família da Rafaela, da Priscila, que a mãe dela é Rose Oliveira, é como se fosse uma irmã, né? Tem a família profissional e que se torna a família do coração também, que são todos os meus colegas do SESC, alguns que já se foram, outros que estão trabalhando com a gente ainda, mas que foram tão fantásticos comigo sempre, que a gente sempre tem aquele carinho, né? E atualmente tenho colegas maravilhosas, bem mais jovens, que alguns foram meus alunos. Não, é muito engraçado, porque eu trabalho com quem foi meu aluno e eu tenho maior orgulho, porque eu sei, ele trabalha em outro esporte, nem se lembra muito da ginástica rítmica às vezes, não se lembra de quase nada, não sabe quanto pesa uma bola, quanto mede uma bola, mas foi meu aluno, tenho orgulho, eu ajudei na formação dele, né? De qualquer forma, alguma coisa pode ter ficado. E tenho um carinho muito grande por todos eles, tanto aqueles que foram quanto os que não foram alunos, que são meus colegas atualmente. Tenho muitos colegas que são nordestinos também aqui no SESC, então isso é fantástico, porque o SESC de Santos tem muita gente importada, então acho que a primeira fui eu, né, que vim de Salvador. Entrei, que antigamente o quadro era menor de professores. Agora nós temos outros, tem profissionais que vieram não porque vieram de lá para o SESC, assim como eu não vim direto para o SESC, mas que acabaram entrando no SESC e vieram para o SESC Santos, né? Do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Então tem pessoal de São Paulo, tem alguns que são de Santos, sim, mas a maioria ou é de outra cidade ou de um outro estado, a maioria sim, né, dividido, não a maioria. Mas tem muitos de Santos, sim, que são pessoas fantásticas. Então eu só tenho a agradecer muito a vocês, foi uma honra participar, agradeço muito ao professor Tiago, que sempre me dá muita força, muito apoio. Agradeço a vocês, acho que esse é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo para a cidade, para o esporte. Santos e a região é um foco maravilhoso de atletas, né? É uma pena que às vezes esses atletas não tenham condições de levar para frente o trabalho deles, né, o esporte deles, não tenham condições de treinar para se tornar grandes atletas, mas isso de quando eu cheguei para cá, de quando eu cheguei aqui em Santos, para o momento atual, melhorou muito, 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 cresceu muito, né? E eu espero que continue assim. Uma região que me acolheu, uma cidade que me acolheu, que eu só tenho a agradecer. Vocês fazendo esse trabalho maravilhoso, contando a história, né? Recuperando algumas coisas e acumulando outras, arquivando outras, para que os atletas... Eu só espero que os atletas do futuro se interessem por isso, né? E que esse museu cresça, né? Que vocês consigam fazer muito mais do que o que vocês já estão fazendo, que vocês consigam um espaço maior para caber mais coisas da cidade, da história, que é fantástico. E com certeza vocês vão ficar na história também por ter feito isso, tá? Muito obrigada a todos e um grande abraço para todos que vão ver essa entrevista e lutem pelos desejos, pelas suas realizações, que elas virão, tá? Às vezes desvia, a minha desviou um pouco, mas foi por um caminho muito legal, que eu realizei muitas coisas lindas, maravilhosas, conheci muita gente fantástica e vão em frente sempre, briguem pelo que vocês querem no bom sentido, não passem por cima de ninguém, respeitem sempre os outros, os colegas, os profissionais, mas nunca desfazendo de vocês. Tenham consciência da capacidade de vocês, tenham consciência das possibilidades e busquem sempre algo mais, que vocês vão chegar em algum lugar muito bom. Mesmo que não seja tão esperado, mas vai ser muito bom. Tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado, professora.